Dê uma grande salva de palmas para Jesus e aplauda ainda mais forte. Hoje eu realmente quero ensinar a vocês sobre como caminhar nesse poder sobrenatural em sua vida pessoal. Entendendo como aplicamos isso no dia a dia, como levamos isso adiante e como aplicamos essa verdade na prática. Primeiro, eu quero começar definindo claramente o que isso significa. Quero começar dizendo o seguinte: para caminhar no poder sobrenatural e para ver Deus fazer maravilhas em nossa vida, e até mesmo através de nós, para abençoar outros, a primeira coisa que devemos entender é isto: temos que caminhar sempre pela fé. Veja que vocês não acreditaram. Deus acabou de falar conosco e você não acredita. Temos que caminhar pela fé. Temos que caminhar pela fé. Ok. Agora, vamos fazer uma pergunta importante para você. Você realmente sabe que a fé é a coisa mais importante de todas? A nossa arma espiritual, o instrumento de guerra que nós temos à nossa disposição. Você sabia que o diabo teme verdadeiramente? Ele teme muito aquelas pessoas que possuem uma fé inabalável. E agora, chegamos ao ponto de número 3. A fé. Isso tem um valor impressionante, é uma mercadoria valiosa. É algo que aos olhos de Deus, assim como Ele vê quem não crê, da mesma forma Deus acredita naquele que crê. E eu quero que prestem muita atenção no que vou dizer agora. Pois em Lucas, capítulo 18, versículo 8, Jesus disse o seguinte: porventura encontrará fé o Filho do Homem quando vier à terra? Eu repito, será que encontrará fé o Filho do Homem? Quando vier o Filho do Homem, será que ele encontrará fé sobre a face da terra? Por que ele faz essa pergunta? Olhem todos para mim. Estamos vivendo em momentos extremamente desafiadores. E vamos entrar nos próximos meses para testemunhar acontecimentos tão difíceis no mundo em escala global. Será um período realmente muito complicado. Crise, catástrofes terríveis, a natureza que parece estar enlouquecendo, violência e o aumento do pecado. Existem muitas coisas e situações que veremos no mundo que exigirão de nós uma fé firme e constante. 40 milhões de americanos se afastaram da fé entre 2010 e 2020 devido à Covid. Eles abandonaram a fé. Eles deixaram de acreditar e não só foram embora, como se tornaram ateus. Tornaram-se espiritualistas, voltaram ao pecado, às drogas, à depressão e eram cristãos que frequentavam a igreja. O diabo roubou-lhes a fé. Afastaram-se da fé. E vou lhe dizer algo para definir a fé. O diabo está atrás da sua fé. Há apenas uma coisa pela qual o Senhor ora por nós. E está no livro de graças. De Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32. Ele disse o seguinte: Pedro, o diabo vai te sacudir como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não te falte. Eu orei para que a tua fé não te falte. O que vai? Dou uma salva de palmas mais forte. Se você me perguntar, apóstolo, quão forte é a minha fé em Cristo? Porque nossa fé é em uma pessoa, não em uma coisa. Não é em uma coisa, é em uma pessoa. A pessoa é Cristo. Fora de Cristo não existe fé. Não, mas eu tenho fé no santo, tenho fé nisso, tenho fé no negócio. Não existe fé. A fé é em uma pessoa. E depois temos fé nas coisas. Mas em primeiro lugar isso acontece em uma pessoa. Eu não sei se todos vocês estão acompanhando aqui. Ok, uma vez que definimos isso, o apóstolo Pedro disse: Senhor, eu oro para que a vossa fé... Ele disse: o diabo quer vos sacudir, conforme o verso 32, mas eu orei para que a tua fé não venha a te faltar. E tu, quando voltares, fortalece os teus irmãos. O que isso significa? E algo importante que quero dizer a vocês: eu não posso continuar falando sobre fé se antes não definir para vocês o que é a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1.
Existe um valor tão precioso na fé, que se o diabo te rouba, antes de ele roubar a sua casa, ele primeiro te rouba a fé. Antes de roubar o seu casamento, o diabo te rouba a fé. Antes de roubar a sua saúde, o diabo primeiro te rouba a fé. Por isso diz Efésios capítulo 6, versículo 16. E diz: acima de tudo, tomem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do diabo. Vamos lá, por favor, eu pedi a versão normal. Vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 16. Tomem o escudo da fé, com o qual podem apagar todos os dardos do maligno. O diabo está por trás da sua fé. O que significa a palavra fé? Além de tudo isso, tomem o escudo da fé, com o qual tereis a plena capacidade de apagar todas as setas inflamadas e os dardos de fogo lançados pelo maligno. Sim, todos eles. Quantos? Todos. É exatamente por esse motivo que ele quer roubar a sua fé. Se você perde a fé em Cristo, acaba perdendo a fé nas pessoas e também em absolutamente tudo o mais. E antes de te roubar qualquer coisa, nele te rouba a fé. E a primeira coisa, antes de te tirar da igreja, ele te rouba a fé. Porque a fé é o que te sustenta. Fé em quem? Fé em Cristo. Vamos definir o que é fé. E eu quero que você anote isso. A fé verdadeira é a sua crença mais profunda e a sua convicção inabalável que cria toda a sua confiança diária na vida. Com o versículo que te falei antes, Hebreus 11:1. Vamos colocá-lo novamente. Fé é a sua crença. Por exemplo, você pergunta: de que fé você é? Em que você tem fé? E ele te diz: estamos falando de qual é a sua crença. Essa é a nossa crença. Então é a nossa crença que nos faz estar aqui. Não cremos em Maomé, não cremos em Buda, não cremos em santos, não cremos em ídolos. A nossa crença é em uma única pessoa. Em quem? Só um respondeu, o resto está... Em quem está a sua fé? Em quem está a sua fé? Em Cristo. Em quem está a sua fé? Antes de roubar sua fé nas pessoas, de não acreditar em ninguém, nem na sua mãe, primeiro ele rouba a sua fé em Cristo. Então a fé é a crença, a nossa crença mais profunda e pessoal. É a convicção que se cria em nós, conforme lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que gera em todos nós a confiança plena e inabalável em nossa vida. Se você realmente tem essa fé viva em seu coração, olhe bem para mim, por favor, você vai passar a ter muito mais confiança na vida. Não vai mais ser uma pessoa insegura, pensando se faz isso ou se não faz. Pois quando você não tem fé, veja bem isso, observe atentamente como você age com desconfiança ou com medo. Entenda que essa área específica não tem fé. Eu quero um investimento, eu quero investir, eu quero fazer um negócio, eu quero ir para outro nível de fé. Nesta manhã abençoada, eu quero te levar a um patamar muito mais elevado de fé. Eu quero te desafiar, porque muitos de vocês estão em uma situação de total comodismo. E eu vou tirar você agora mesmo da sua própria zona de conforto espiritual. Você vem de serviço em serviço, mas a sua obra ainda não está produzindo os resultados esperados. Por que você continua doente se diz que crê em Cristo? Porque Cristo, se Ele é o seu curador, você deveria estar saudável. Por que você ainda continua? Por que continua aí, exatamente onde está? Quantos de vocês têm crido e esperado pela conquista da sua própria casa? E o que foi que acabou fazendo você duvidar para finalmente buscá-la? Nesse momento não existe fé. Aí você tem um coração muito mau. Quantos de vocês aqui presentes têm acreditado de todo o coração que toda a sua família vai finalmente vir para Jesus? Pergunta: já vieram? Por que ainda não vieram? Porque você não está crendo. Alguém diz: sim, mas eu creio. Não, porque a fé vem acompanhada de ações. Então fé não é outra coisa. O que é fé? A crença. Qual é a sua crença? E 2, é a convicção. A convicção é o seguinte: outra maneira de descrever isso
Olhem todos para mim, por favor, ninguém se mova. A convicção não é outra coisa senão dizer, quando você me pergunta, você está convencido disso? Estar convencido não é apenas entender, mas é estar realmente convencido de algo, tendo a certeza no coração, eu estou convencido. Quantos de vocês estão verdadeiramente convencidos de que Cristo é o único caminho para o céu? Há alguns que não levantaram a mão. Você não vai para o céu assim. Você não vai para o céu. Não porque eu acredito do meu jeito. Não. Do seu jeito, do jeito da sua sogra, tem que ser do jeito de Jesus. Há um só caminho para o céu, Cristo Jesus. Então, onde não há fé, não é outra coisa senão a sua crença. Trabalhem com a luz, por favor. Crença e sua convicção. Do que você está convencido? Outro dia eu estava conversando com o apóstolo Lula e a profetisa Jéssica. E estávamos falando que a primeira geração de pastores que eu tive, ou o primeiro discipulado, eram verdadeiros cortadores de pescoço. Eram pessoas que se metiam em absolutamente tudo. Tínhamos 5 cultos lá em Kendall, onde libertavam, curavam e também evangelizavam muito. E hoje você pede para essa próxima geração e dizem, não me peça para vir no domingo à tarde. E eu digo, o que aconteceu com essa geração? Construímos isso tão grande para a glória, para Deus, e construímos sendo pessoas sem dinheiro. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês milionários muito pão duros. Ei, mas como esses milionários pão duros? Um desses dias um me disse, meu pai pode te fazer um cheque de 10 milhões, mas não deu 1 centavo para dar à igreja. E eu ganhando almas, suando para que o dinheiro venha, pergunto e digo, Senhor, por que essa geração era tão radical? Eles criam na palavra. E Deus me disse, eles estavam convencidos. Neste lugar eles não me ajudam. Eles estavam totalmente convencidos de que Cristo é o único e verdadeiro caminho. Eles estavam convencidos do seu chamado. Eles estavam convencidos de que Cristo é o provedor. Eles estavam convencidos de que Jesus é o curador. Eles estavam convencidos de que tinham que servir a Cristo. Hoje em dia, muitos não estão convencidos, pois a fé é a própria convicção, é a crença profunda, e essa é a verdadeira convicção. Toda pessoa que está plenamente convencida da verdade é uma pessoa que possui total confiança na vida. Tenha plena confiança na vida, não abaixe a sua cabeça por nada, diga com muita fé, a minha confiança está em Deus. Minha confiança permanece firme mesmo quando há uma crise no mundo. Quando as finanças estão muito ruins, você diz, espera aí, eu não tenho o dinheiro agora, mas tenho confiança porque estou convencido. Esta geração de cristal, não peça nada a eles porque se ofendem com facilidade, pois não estão convencidos da verdade. Eu estou totalmente convencido, faço o que faço porque estou convencido, estou persuadido e plenamente convicto de tudo. Eu estou convencido de que Deus é o Deus do sobrenatural, eu estou convencido de que Deus realmente quer nos prosperar e estou convencido de que Deus quer usar você. Mas você mesmo ainda não consegue crer plenamente nessa verdade. Não, mas você não entende. Eu nunca orei por um enfermo, porque não entendo onde está a convicção. Você está convertido, mas não convencido. A fé, então, é uma convicção profunda. Estou plenamente convencido de que ela é uma crença. Mas afinal, qual é essa crença? Bem, na verdade, em que Cristo, agora entendendo isso, a fé então opera de 3 formas. Sem fé é impossível que você... O que diz? Hebreus 11.11.16. Não preciso te dar a referência, você tem que saber. Hebreus 11.11.16. Sem fé. Ou seja, se você chegou aqui pensando, não, mas esse cara não. Eu não gosto do que ele está dizendo. Coração mau. Se você chegou aqui e acredita que Deus
é um Deus poderoso, onipotente, sobrenatural. Ele vai fazer o milagre de te dar um filho. Ele vai fazer o milagre de fazer com que esse útero prospere. Ele vai fazer com que esse negócio prospere. Mas você tem que acreditar. Pare de ser incrédulo. Acredite nisso. Acredite nas promessas, ok? Mas sem fé é impossível. Não diz sem amor. Não diz sem paciência, sem fé. É impossível agradar a Deus. Para que Deus te deu a fé? Deus te deu para que você o agrade. Se não houver de fato um elemento de risco naquilo que você faz, não é fé. Senhor, hoje eu tenho que dar a oferta, mas o único dinheiro que tenho é o que preciso para pagar meu aluguel. Aí existe um risco. E qual é o risco? Não com Deus. O risco sempre é, você diz, e se eu estiver errado? Mas e se for a semente que vai te levar a outro lugar? Mas sempre raciocinando e raciocinando. E sem fé é impossível. Quanto é? Quanto é? Impossível. Não, então diz Abacuque 2:4. Sem possuir essa convicção profunda, sem estar totalmente convencido, sem estar persuadido da verdade sobre a cura e sobre todas as coisas de Deus. Isso não é possível para Deus. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Eis aquele cuja alma não é reta e se orgulha, mas o justo viverá pela sua fé. Dê pelo menos um forte aplauso pela sua fé, por favor. Vocês estão aqui comigo? Estão mesmo aqui? Pois saibam que o justo viverá pela sua fé. A palavra viverá, que sempre ouço. A palavra viverá é a palavra que nós utilizamos constantemente em todos os aspectos da nossa vida. Não é apenas um simples kit de emergência. Quantos têm um kit de emergência caso peguem uma gripe? Pessoal, me digam uma coisa, quantos de vocês por acaso têm aí o pneu reserva? Ai papai, chegou a perseguidora. Agora vou crer. Tarde demais. Muito tarde. Fé, os justos viverão a partir do momento em que se levantarem. Até ele ir para a cama. Até ele trabalhar. Funciona. Comer, vidas, porque ele quer agradar a Deus. Comer, vidas, cura, ele foi libertado. Prosperar, abra um negócio. Sem dinheiro, abrir, porque é irracional. Os justos viverão pela fé. Vidas, vidas. O casamento se sustenta na fé. As crianças serão salvas pela fé. Deus te cura através do teu corpo. Pela fé, tocando aquele que está ao seu lado, diga-lhe, acorde velho, acorde, viva pela fé, não pela visão. Quais são as duas opções que temos? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Temos duas opções. Cada dia que você acorda, ai, minhas costas estão doendo. Deixa eu ligar para a doutora Mairina. Deixa eu ir ao Dr. David para ver o que eles têm lá. O que o Dr. David tem? Eu tive que ligar para ele um desses dias. E por quê? Não é porque eu não acreditava, mas eu disse, ao diabo eu dou com tudo. Dou com penicilina, dou com oração, dou com tudo. Diz para aquele azarado. Amém, igreja? Qual é o ponto? Mas eu vivo pela fé, eu vivo confessando isso. Tenho que pregar o que vivo e viver o que prego. Muito bem. Vocês não entenderam. Você se levanta porque afinal andamos. Existem duas opções para caminhar no sobrenatural. Acima e além do que você vê, do que você sente. Pela vista, vista representa os 5 sentidos. Como você anda pela vista? Você sai do trabalho, você se levanta de manhã. Se você vai pela vista, pelos 5 sentidos, dói a lombar. Você liga a televisão, se vai pela vista e diz, 4 mortos em Jalia. Se vai pela vista, seu médico diz, olha, você veio ontem e vejo algo estranho aí, um tumor, algo estranho. E o outro diz, essa doença é curável. E se você vai pela vista, olha, sua cabeça fica assim. Como o mundo está ruim,
É impressionante como está ruim tudo o que está acontecendo. Crime, violência urbana constante. E se você vai por esse caminho, você se coloca, passa o dia inteiro no seu TikTok, no seu Instagram, e isso te bombardeia. E bombardeia. E no fim não sobra espaço para entrar nada de fé no seu coração. Isso não vai produzir fé no seu coração, não produz. A educação não te ativa para caminhar no poder de Deus. A educação é boa para outra coisa, mas a educação não te ativa. A fé é pelo olhar. Então diz, andamos por vista. Se você se levanta e se levanta, tudo parece ruim, horrível, e isso, e aquilo, e a pressão, e os ataques na mente, e olha, sua esposa já não te ama, vai embora com o leiteiro, e começa a coisa, e te diz, a rua está ruim. Toque no marido que está ao lado e diga, não, eu confio em Deus. Dê um aplauso ao Senhor, porque andamos por fé, não pelos sentidos, não pelo que tocamos, não pelo que vemos, não pelo que sentimos. Vou muito além do que vejo, além da razão, muito além. Eu sigo fazendo as minhas contas. Quanto tenho que pagar este mês? 4.000, só tenho 3.200. Os números não fecham para mim. Se eu for pelo que vejo, eu fico deprimido. Mas como ando pela fé, digo, Senhor, pela fé as finanças vão chegar. Se alguém gritar bem aqui e eu dou um tapa naquele que está ao seu lado, diga, vai em frente, Deus te trouxe aqui para te desafiar. Pare de viver apenas pelo que você vê, porque isso desagrada a Deus, isso é ter um coração mau. Viva pela fé. Deus se manifesta quando Ele te diz, vai, e Deus vê que você, mesmo sem dinheiro, ousou semear essa semente, mesmo não tendo, mesmo se sentindo horrível, ainda assim foi pregar. Eu me vi no Marte e me senti horrível, mas fiz isso como? Pela fé. Não, porque agora, veja bem, agora os pregadores de hoje lhe dão uma baita dor de cabeça. E pedem 3 dias de repouso absoluto em casa. Essa geração é preguiçosa. Não sei se eles estão aqui. Então como vão as coisas? Decida a que horas você vai se levantar de manhã. Isso é pela fé. Número, isso não me dá nada, mas sabe de uma coisa importante? Eu vou muito além dos números. Vou acreditar de todo o coração que Deus vai abrir uma porta para mim. Deus vai me dar uma conexão divina. Vamos lá, e aí? Vamos lá. Pare de duvidar agora mesmo, pare de duvidar. E a Bíblia diz que não é pela visão. Eu decido hoje. Você tem que decidir se vai se guiar apenas pela visão. O médico diz isso e mais isso. Meus médicos sempre vão acreditar. Eles são crentes fervorosos. Não é verdade o que eu digo, doutor? Mas que pressão. Estamos aqui, igreja? Então decida se vai pela visão ou pela fé. Pela fé é não ver o que se vê ou o que se sente. Mesmo se suas costas doem, mas ir além, pois a fé te conecta verdadeiramente com o mundo invisível. Eu vejo Deus? Não. Todos os dias? Não. Eu vejo a prosperidade que vocês têm? Não. Mas sinceramente pela fé, eu imagino imagine-se, pela fé curado, agora mesmo está andando assim. Imagine-se pela fé com um negócio que te dê lucro. Imagine-se pela fé. Mas como não possuem confiança na vida, porque não estão persuadidos, não estão completamente convencidos, mudam de ideia agora. Agora quero ser isso, mais tarde quero ser outra coisa. Agora quero um negócio, amanhã não quero. Agora quero dançar, amanhã quero pregar, depois quero... Você está como um esquizofrênico. Em que você vai acreditar? Creia em Deus. Creia que Jesus Cristo é seu curador, seu libertador, que Ele te prospera, que te ama e que morreu por você. Diga para quem está ao seu lado, creia, eu sou, então você escolha. Escolha isso. O justo viverá pela fé, caminhará, comerá, viverá, ou toda comida é ruim. E você está colocando comida para dentro, se não a santifica pela fé, blá.
Todos comem pela fé, vivem pela fé, tudo é pela fé. Hoje você sai de casa e não pode. Se você não tem seus documentos migratórios, o que você vai fazer? Sair pela fé? Ai, mas você não sabe se está convencido de que Deus te trouxe para este país com um propósito. Se Deus trouxe você para cá com um propósito, você vai sair como se tivesse a carteira de motorista mais segura. Você vai sair daqui muito mais feliz, vai sair porque está realmente acreditando. Afinal, não se pode viver sem fé. Você não pode sair. Como sair sem um cartão American Express? Certo, então, duas opções. Acredita ou não? 3 coisas sobre a fé. Por hoje é só. Em primeiro lugar, a fé. Para que a fé produza resultados. Essa convicção, pessoas sem convicção são indecisas. Pessoas sem convicção nunca se comprometem com nada. Pessoas com convicções fortes estão sempre à procura de falhas. Pessoas sem convicção, o único que traz convicção. Romanos 10:17. Fé. Como a fé chega até você? Como vai? Todos nós temos fé? Todos nós temos fé? A Bíblia diz isso. Portanto, a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra de Deus. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Vejam como muitos de vocês fazem. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Você acha que esse coração agrada a Deus? Se você está convencido, você diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos lá, tem que haver uma convicção. Aliás, quero lhe dizer uma coisa. A fé, como é que se aumenta a fé? Quantos de vocês querem aumentar a fé? Ai, que lindo, glória a Deus. Todo o Rei Jesus quer aumentar a fé. Sabe por que você não aumenta? Traga meu telefone. Sabe por que você não aumenta? Porque a fé vem pelo ouvir, não pela Rádio Mambi. Não é por ouvir. Não se trata de ver, não se trata de ouvir, e também não é por ler a Bíblia. Eu a leio, mas não para que aumente minha fé, mas para permitir que o próprio Deus fale comigo por meio dela. Pois a fé, isso por si só, não me transforma. A verdadeira fé vem por ouvir atentamente a palavra de Deus sendo falada. Procure por Bíblias que sejam faladas, porque quando você utiliza a Bíblia que é falada, aí o Espírito Santo a pega e então te dá a fé. Fale mais alto, ou seja, que fé você pode ter? Que nível de fé você tem quando chega uma crise? Que fé você pode ter? Se você passa apenas cerca de 45 minutos ouvindo a palavra dentro da sua igreja, você passa 8 dias inteiros escutando apenas coisas inúteis e lixo. E a fé, assim como a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. Você está agora completamente saturado de incredulidade. E quando chega a crise, aí está a emergência, o kit de emergência. Agora você quer crer e não consegue, porque dedicou todo o seu tempo a isso.